Então, queridos, vamos continuar o nosso conteúdo de funções químicas, agora vendo as duas funções que faltaram, que são os óxidos e os sais. Tudo bem? Vamos lá. Então, queridos, os sais, eles são compostos, são substâncias que são formadas pela reação entre um ácido e uma base. E geralmente eles são compostos iônicos sólidos, tá bom? Nós vamos ver mais à frente a reação disso e vocês vão entender melhor. Alguns são solúveis em água, nesse caso os cátions e os ânions se separam, movendo as moléculas de água, né? Movidos pelas moléculas de água. Em outros casos eles são pouco solúveis e aí pode não ocorrer essa separação. Características dos sais. São formados por ácidos e bases, numa reação chamada de neutralização, que nós veremos daqui a pouco. São muito importantes na indústria e nas atividades de laboratório. Uma grande variedade de sais é usada no preparatório de remédios e atuam no equilíbrio da vida. Sais importantes do nosso cotidiano, onde que nós vemos os sais aí, ó. O mais importante que todo mundo tem contato aí diariamente é o sal de cozinha, tá bom? Ele é o cloreto de sódio, NaCl. Outro sal importante é o bicarbonato de sódio, o NaHCO3. O bicarbonato ele tem várias funções, né? Ele é antiácido, fermento para bolos, talcos, desodorantes, extintores de espuma. Todos esses possuem o bicarbonato de sódio. Ele é um pozinho branco. Ele também é bastante usado para limpeza, né? Tem pessoas que colocam ele junto a outros produtos de limpeza para catalisar a função desses produtos. Outro lugar que ele está presente, o carbonato de cálcio, CaCO3. O carbonato de cálcio, ele está presente na casca dos ovos, nos corais, nas conchas, no mármore. Então, tem muitos alunos que têm aí mesa de mármore em casa, né? Então, ela é composta também por esse sal, carbonato de cálcio. Outra coisa importante aí, ó, uso na medicina. Ele está presente aí, ó, o sulfato de cálcio, no gesso e no giz. Então, o gesso, quando acontece alguma fratura, né, ele é utilizado para imobilizar aquela área para que possa melhorar, né? Aí, restaurar a parte que foi fraturada. Então, queridos, aqui chegamos na reação que eu falei para vocês, que dá para a gente evidenciar melhor a formação aí do ácido e da base. O nome dessa reação é a neutralização. Por que é chamado de neutralização? Porque no final, o sal, ele vai sempre estar formado junto com uma água, tá? E aí a gente diz que essa água, ela neutraliza esses íons, tá bom? Por isso que é uma reação de neutralização. Então, o que acontece? O ácido, que aqui nós temos um exemplo do HCl, a gente sabe que o ácido sempre vem com hidrogênio na frente, que é o íon hidrogênio, né? E a base, que é caracterizada pelo íon OH-, que é a hidroxila, tá bom? E aí o que acontece? Esses dois aqui, eles vão reagir e vão formar esse sal e essa água. Essa reação, vocês podem lembrar da reação de dupla troca que nós vimos no capítulo 6, vocês lembram? Então, aqui eu tenho um par e aqui eu tenho outro par. Eles vão se trocar. Então, aqui eu tenho H e Cl, o H agora ele vai se ligar ao OH, formando a molécula de água. E o Cl, que antes estava com o H, e o Na, que estava com o H, vão se unir para formar o sal. O que acontece, então, nessa reação? Sempre vai formar uma água, porque eu sempre vou ter o hidrogênio do ácido e o OH da base. Então, sempre vai formar água, por isso que é neutralização. E o cátion e o ânion que sobram sempre vão formar o sal. Nesse caso aqui, queridos, é a reação do sal de cozinha, que é o NaCl, tá bom? Então, os sais são formados por reações de neutralização, que ocorre quando o ácido reage com uma base, formando um sal e uma água. Sempre será nesse padrão. Vamos agora para os óxidos.
Os óxidos, como bem já diz o nome, né? Quando a gente fala oxi, a gente já lembra de que elemento químico? Do oxigênio. Então, os óxidos, eles são compostos binários. O que é um composto binário? Querido, quando a gente fala de bi, a gente pode lembrar do 2, né? Esse prefixo bi, ele sempre traz essa questão de duas coisas, né? Dupla. Então, significa que são dois elementos químicos, onde um desses elementos químicos é sempre o oxigênio. Então, nessa imagem aqui, ó, nós podemos ver vários exemplos de óxidos. NaO, MgO, CuO. E vocês observam que todos eles são formados de dois elementos químicos, sendo que um dos elementos é o oxigênio. Então, você olhou para uma fórmula molecular, viu que só tem dois elementos químicos e um deles é o oxigênio, você já sabe que você está diante de um óxido, tudo bem? E as características do óxido é que ao reagir à água, alguns deles formam ácidos e outros dão origem à base. Ou seja, nós temos óxidos chamados de óxidos básicos, nós temos óxidos chamados de óxidos ácidos e anfóteros, que podem tornar base ou podem tornar ácidos. Ainda não, vocês não precisarão ver isso, saber, entender e verificar como é que acontece essa formação do óxido ácido e do óxido básico. É apenas que vocês saibam que tem essa classificação, tá bom? Óxidos importantes para o nosso dia a dia. Óxido de cálcio, que é utilizado em correção de pH de solo. Óxido de estânio, utilizado na fabricação de latas. Óxido de ferro, na fabricação de pigmentos. Óxido de manganês, na fabricação de ácido. Óxido de alumínio, na fabricação de alumínio. Outra coisa importante sobre os óxidos é que muitos deles estão presentes na questão da poluição, né? Um dos principais óxidos que contribuem com a poluição é o monóxido de carbono, que é esse CO aqui, ó. Esse óxido, ele é o resultante da combustão, da queima de combustíveis fósseis. Quem são os combustíveis fósseis? Combustíveis de carro, né? Então, quando você solta lá aquela fumaça ela está repleta de monóxido de carbono. Então, na queima dos combustíveis fósseis, solta uma fumaça poluente, que essa fumaça é repleta desse óxido aqui, que é o monóxido de carbono, e que faz muito mal para os nossos pulmões. Dependendo da quantidade que você inala do monóxido de carbono, você pode até chegar ao óbito. Por exemplo, quando acontecem incêndios, né? Incêndios de grandes proporções. Às vezes as pessoas elas morrem não é pelo contato do corpo com o fogo, às vezes é pela inalação de grande quantidade do monóxido de carbono, tudo bem? Outro óxido importante é o nosso dióxido de carbono. O dióxido de carbono, ele está presente até no nosso processo de respiração. Mas ele, em pequenas concentrações, tem um efeito, né? Agora, em grandes concentrações, ele também é responsável pelo efeito estufa, tá bom? Pela acidez da água da chuva. E também é chamado de gelo seco, que é quando ele está sólido. Então, esse dióxido de carbono, apesar de estar presente aí no nosso processo de respiração, ele, dependendo da concentração, pode trazer também alguns malefícios. Outro óxido importante é o monóxido de nitrogênio. Ele foi uma das primeiras substâncias anestésicas descobertas. Ou seja, queridos, ele é aquele gás, não sei se vocês já viram seriados ou se tem contato com a medicina e sabem que quando a pessoa ela vai fazer uma operação, existe aquele gás, né, que aquela pessoa inala, que vai fazer a pessoa se anestesiar para não sentir, né, os procedimentos cirúrgicos. Então, esse gás aí, ele é o monóxido de nitrogênio. Outro importante, né, é que os óxidos de nitrogênio, né, eles são formadores de chuvas ácidas. Então, tem um processo que a chuva, ela se torna chuva ácida,
E aí essa chuva ácida, ela é uma chuva que danifica um pouco mais os materiais e as coisas, tá bom? Vocês podem ler melhor aí nas curiosidades pela internet. E é isso, queridos. Nós terminamos então o nosso capítulo 8. Eu disse que óxidos e sais seriam bem mais simples, né? Que o nosso conteúdo maior mesmo, por conta dos indicadores, seriam os ácidos e as bases, tá? Agora vocês já podem fazer os exercícios da página 99, da página 101, 102, da página 104, 105, tá bom? E eu quero tentar fazer com vocês uma aula em Zoom na semana que vem, para a gente fazer um experimento com o indicador pH, tá bom? Um beijo, um abraço para todos e até semana que vem.